E aí pessoal, beleza? Tudo certinho? Bom, a gente está gravando esse vídeo para mostrar uma novidade. A Proxmox, ela finalmente disponibilizou a versão estável da nova ferramenta de backup deles, que é o Proxmox Backup Server. Tá? Quem acompanha esse canal, a gente tem vários vídeos falando do Proxmox Backup Server, o que ele é, o que ele não é, várias funcionalidades, inclusive algumas de replicação, por exemplo, de backup para a nuvem, restauração na nuvem. A gente tem bastante coisa interessante já sobre isso no nosso canal. A novidade agora é que até então a gente tinha a versão a versão beta, não a versão estável, né? E nessa semana, que é a semana que a gente está gravando esse vídeo, eles lançaram a versão estável, tá? Um resumão assim do que é essa ferramenta. Bom, isso aqui na verdade ele é para ser instalado num servidor físico, tá? É um sistema operacional baseado no Debian, né? E a gente tem todo esse acesso via interface web, está vendo aqui, é um acesso bem facilitado, né? Bem tranquilo, bem amigável. Né? E ele permite o quê? Né? Ele tem uma integração completa com uma outra ferramenta, que é a ferramenta de virtualização da Proxmox. Então, se tu já utiliza o Proxmox, te indico fortemente dar uma olhada aqui nesse Proxmox Backup Server, que provavelmente ele vai ser bem interessante para ti, tá? Então, se tu utiliza já a ferramenta de virtualização da Proxmox, que é uma ferramenta de gerenciamento de ambiente virtual, né, que permite tu ter máquinas virtuais, permite tu utilizar containers, e ele vai integrar com esse servidor, esse serviço Proxmox Backup Server, permitindo tu fazer o quê? Por exemplo, permitindo tu fazer backup das tuas máquinas virtuais, tá? Aí de repente tu já utiliza o Proxmox e tu vai me dizer, bom, mas eu já faço backups, a gente já podia fazer backups antes das nossas máquinas virtuais. Sim, tu já podia fazer backups locais, backups em unidades compartilhadas para rede, das máquinas virtuais, enfim, podia fazer tudo isso, tá? Só que a grande vantagem do Proxmox Backup Server é a seguinte: para mim, a grande vantagem é a utilização de backups do tipo incremental. Tá? Isso significa, por exemplo, ó, que a gente tem dando um exemplo prático aqui, eu tenho uma máquina virtual Windows 2016, tá? Então eu tenho meu Windows 2016 aqui, é a minha máquina virtual. Eu já fiz um backup dele, é um backup full, tá? Backup completo dele, tá aqui. Tá? Então, se eu fizer mais um backup dele agora, com a máquina ligada, tá? Para dentro do meu Proxmox Backup Server, e aí para isso eu tenho que ter o meu Proxmox Backup Server configurado no meu Proxmox, vou mostrar como fazer isso rapidamente. Eu vou dar aqui um backup now, fazer um backup manual para vocês verem. O backup vai ser muito mais rápido, porque ele identifica que eu já tenho um backup anterior, ele não vai copiar toda a minha máquina virtual, ele só vai copiar os arquivos modificados. Então, o tempo de backup ele é muito mais reduzido, tá? E não só o tempo de backup é muito mais reduzido, mas a quantidade de dados armazenada ela é muito mais reduzida. Então, se ele vai copiar somente os arquivos modificados, ele não vai repetir todos aqueles arquivos que já estavam lá. Então, a gente tem uma redução de dados, de espaço ocupado, né? E a gente tem uma rapidez muito maior para fazer os backups. Esse aqui é um exemplo. Ele acabou de terminar de fazer um backup então do meu Windows 2016, né? E aí que, por exemplo, eu tenho meus 3 backups dele, tá? O primeiro backup foi o mais lento, que é o backup full, que é o backup completo. Os outros backups foram feitos de maneira muito mais rápida, tá? Então, assim, ele permite eu fazer backup da imagem da minha máquina virtual e fazer restauração, tanto no meu Proxmox como em algum outro Proxmox que eu tenha na minha rede, tá? Ele também permite eu fazer backup de containers. O Proxmox, para quem conhece, sabe que ele tem a característica ali de poder ter containers nele, né, utilizando a ferramenta de gerenciamento de container dele mesmo, né. E no container eu tenho um plus a mais nesses backups, tá? Que é o seguinte, aí eu vou entrar aqui no meu Proxmox Backup Server, lembrando que é a princípio um servidor, que a gente tem esse sistema operacional Proxmox Backup Server instalado nele, com os discos na barriga dele, vamos chamar assim, né, armazenando todos esses dados nos nossos data stores, tá? Então eu posso criar diferentes data stores, que são locais de armazenamento de backup. Esses data stores, eles podem
ele está em diferentes discos. Esses discos eles podem ter, por exemplo, uma configuração padrão do tipo, enfim, ext4 ali, que é a normal do Linux, mas se aconselha a utilização de ZFS, tá? A ZFS é um tipo de sistema de arquivos que permite tu utilizar, por exemplo, compactação e deduplicação. Então, e por isso a gente tem esse deduplicação aqui, ó, tá? E aí a gente já tem um fator de deduplicação aqui. O que é deduplicação, para quem não conhece rapidamente? Deduplicação, ele tem essa função em alguns storages aí, de mercado e tal, mas o ZFS também traz isso, tá? Mas em resumo ele funciona o seguinte: se eu tenho o meu arquivo, tá? E aí por exemplo, uma biblioteca, eu tenho um backup do meu Windows, tá? Eu tenho 3 máquinas virtuais Windows e eu faço backup dessas 3 máquinas virtuais. E aí eu tenho um monte de DLL do Windows. O ZFS ele identifica que a DLL é a mesma e aí ele não armazena ela, ele armazena uma versão dela, dizendo que existem. Então, por exemplo, se eu tenho 3 arquivos iguais, ele só vai armazenar um e vai fazer o apontamento para os outros 2. Então isso reduz também bastante o espaço em disco, o espaço exigido em disco para armazenamento, principalmente se eu tenho muitos arquivos repetidos, tá? Então o ZFS traz isso. É bem tranquilo da gente fazer a criação desses stories, data stories aqui, né? Imagino que a gente tem uns discos aqui no nosso servidor, Proxmox Backup Server. Eu posso vir aqui em ZFS, por exemplo, e criar um ZFS, tá? Se eu tivesse discos livres aqui, eu podia selecionar meus discos, selecionar inclusive o tipo de RAID, posso ter espelhamento e tal nos meus discos, criar esse data store e criar vamos chamar de data store, né? Adicionar como um data store esses meus conjuntos de discos e a partir daí utilizar como para armazenamento de backups, tá? Então é bem legal, assim, bem interessante. Então o ZFS ele utiliza compactação, deduplicação, além da compactação do próprio Proxmox para fazer o backup, né? Mas o que eu ia mostrar aqui é uma particularidade na questão dos containers, tá? Estava falando que a gente pode fazer backup de container também, tá? Então, eu tenho meu container aqui no meu Proxmox. Deixa eu ver aqui se eu tenho um backup dele. Ó, eu tenho já um backup aqui, o primeiro backup do meu container. Significa que se eu fizer um outro backup, ele vai ser bem mais rápido, porque eu já tenho um backup aqui, tá? O ID do meu container é o 1102. Então, aqui no meu Proxmox Backup Server, eu vou aqui no meu data store que eu tenho ali armazenado, o 1102. E aí, a grande sacada, vamos dizer assim, né, na utilização de containers, é a possibilidade de eu restaurar um arquivo dentro. Então, aqui, ó, eu tenho o meu container. Tá? Então aqui, por exemplo, no meu /root, ó, eu tenho os arquivos que eu tenho no meu /root lá no meu container, tá? Nesse meu container aqui, ó, o Ubuntu. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um exemplo prático aqui. Eu vou criar, por exemplo, aqui no meu /root do meu container, né, um arquivo aqui, teste backup. Pronto, criei agora, tá? E aí eu vou fazer um backup novamente desse meu container. Então, backup now. Dizer onde é que eu quero armazenar ele, que é no meu Proxmox Backup Server. Ele está fazendo ali o backup, está identificando ali o que modificou, enfim, vai fazer uma leitura do que modificou e vai fazer o backup dos arquivos modificados, tá? Então ele está fazendo essa análise e verificação agora. Finalizado esse backup, a gente vai conseguir ir lá no nosso Proxmox Backup Server e identificar dentro do root que vai existir aquele arquivo que eu acabei de criar. E vamos dizer que eu preciso restaurar somente aquele arquivo, eu posso vir aqui e restaurar somente aquele arquivo, tá? Isso serve para containers. Para máquinas virtuais a gente consegue restaurar somente a máquina virtual inteira, tá? Uma outra questão é que a Proxmox, vou deixar fazendo backup ali, uma outra questão é que a Proxmox ela tá desenvolvendo clientes de backup, tá? E se tu quer, por exemplo, utilizar backup de arquivos, como funciona no container, tu consegue restaurar arquivos, no Debian, por exemplo, em máquinas virtuais, em estações Debian, tu consegue também já fazer um backup nesse estilo, tá? O pessoal da Proxmox está desenvolvendo clientes de backup também para Windows, né, e para outros Linux. Isso não existe hoje, mas existe uma tendência de que eles liberem isso. Então isso vai permitir com que
a gente tenha backups de arquivos das nossas máquinas virtuais. Tá? Não só das nossas máquinas virtuais, que na verdade das nossas máquinas virtuais a gente tem backup hoje independente do nosso sistema operacional, tá? Mas um backup do estilo arquivos, ou seja, é aquele formato, que aí a gente entra aqui dentro e a gente vai conseguir restaurar somente um arquivo da nossa máquina virtual, para a gente não precisar restaurar toda a máquina virtual para muitas vezes restaurar somente um arquivo, tá? Como que a gente faz então? Eu falei para vocês ali que a gente tinha uma que era bem tranquilo assim, de utilizar esse Proxmox Backup Server junto com a nossa ferramenta de Proxmox normal, né, um ambiente de virtualização da Proxmox. É bem simples mesmo, tá? A gente vem aqui em Data Center, a gente vem aqui em Storage, a gente vem em adicionar e adiciona o Proxmox Backup Server, tá? E aqui a gente coloca os dados do nosso servidor Proxmox, tá? Se tu quiser, enfim, fazer isso, se eu não me engano a gente já tem vídeos explicando passo a passo, mas esse fingerprint aqui, ó, tu encontra aqui no teu Proxmox, em Dashboard, tu clica aqui em Show Fingerprint e é o que tu vai precisar para colar ali. Usuário e senha tu cria lá no Proxmox Backup Server também para segmentar as permissões dos teus backups e dá um OK. Então nesse momento ele vai adicionar um storage que é o Proxmox Backup Server, nesse caso eu dei o nome de PBS2 Beta, tá? E aqui nele então é bem tranquilo de tu fazer os teus backups salvar lá dentro. Se tu quer agendar backup, funciona da mesma maneira para quem utiliza backup normal do Proxmox hoje, tá? É só tu vir aqui em Data Center, em Backup, tu vem aqui em Adicionar, aí tu seleciona a tua máquina, a máquina que tu quer fazer backup, né? Quando que tu quer fazer backup dela, e seleciona então o teu Proxmox Storage, né? Que é o teu Proxmox Backup Server, para fazer esse backup e clica em Criar. Então ele vai fazer a criação, ele vai deixar como agendamento ali a execução do backup a cada, enfim, tantas horas ou a cada hora, a cada determinada hora ali, conforme tu configurou aqui, tá? Uma questão importante é que o Proxmox ele tem que ser maior, o Proxmox aí, o virtual, né? Ele tem que ser maior do que a versão 6.2.9. Antes, se eu não me engano, antes da versão 6.2.9 a gente não tem a opção de adicionar o storage do tipo Proxmox Backup Server, tá? Mas a partir da 6.2.9, eu acho que a partir das 6.2.10 em diante, a gente já tem essa opção integrada aqui no nosso ambiente gráfico. Bom, na restauração a gente pode restaurar nossa máquina virtual como uma nova máquina virtual, né? Por exemplo, aqui o meu Debian 10, que eu fiz um backup dele dentro do Proxmox Backup Server, tá? Eu fiz um backup nele há pouco tempo agora, né? Já tinha um backup anterior dele. Eu posso restaurar aqui para dentro da própria máquina, ou seja, subscrever a máquina atual, ou eu posso criar uma nova máquina, né? Restaurar como uma nova máquina, um novo ID, né? Selecionando, por exemplo, aqui ele, né? Direto do meu storage, clicando em restaurar e fazendo a restauração, e ele vai criar uma nova máquina. Até eu fazer isso aí, deixa eu ver. Vou criar ele como um ID 702, então estou restaurando meu Debian como uma nova máquina. Vai armazenar aqui e vou mandar restaurar. Então ele vai fazer a restauração aqui, vai criar uma nova máquina virtual, né, restaurando os dados da minha máquina virtual anterior, tá? Então o Proxmox Backup Server ele tem várias vantagens, né, em relação ao uso anterior de backup que a gente tinha no Proxmox, principalmente, né, mas ele por si só traz várias vantagens, tá? Uma grande vantagem, ele é totalmente open source, ele é gratuito, tá? Então, se tu já tem um ambiente Proxmox de virtualização, vale muito a pena tu fazer um piloto com essa ferramenta de Proxmox Backup Server. Se tu não utiliza o Proxmox ambiente virtual, é também interessante tu dar uma olhada nela, acho que vale a pena também. Ela é gratuita, ela é open source, né, ela é código aberto, e é uma ferramenta bem poderosa de armazenamento de backup. E é bom a gente ficar ligado porque acredito eu que em curto ou médio prazo, como eu falei, o pessoal da Proxmox vai liberar clientes também que vão permitir
que faça backup dos teus servidores físicos ou servidores não virtualizados ou servidores virtualizados em outro tipo de hypervisor, né? Direto aqui para essa ferramenta do Proxmox Backup Server. Então é uma questão bem interessante aí que vai vir, né, esses novos clientes, mas atualmente é uma ferramenta bem interessante. Vamos ver a nossa restauração lá, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui no log. Então a nossa restauração daquela nossa máquina virtual, que eu usei como exemplo aqui, foi finalizada, né? Ele criou uma nova máquina virtual, restaurou na verdade o backup daquela máquina virtual inteira e está aqui. Então a gente pode usar ela, né? Já está disponível aqui para a gente usar. Enquanto ela inicia aqui, ó, é um Debian, né? Foi restaurado a partir desse Debian aqui. Tá? A gente também estava fazendo um teste com o nosso container Ubuntu, né? Eu coloquei um arquivo root lá dentro e mandei ele fazer um backup. Bom, ele terminou o backup. Como eu falei, o container tem a vantagem da gente poder restaurar o arquivo direto, né? Então aqui, por exemplo, eu estou entrando no último backup dessa máquina, estou entrando aqui no root dela, né? Vamos explorar os arquivos desse nosso container. E a gente já vê que o nosso arquivo teste backup já está ali, mostrando então que funciona muito bem essa questão do backup e de exploração de arquivos dentro de containers, tá? Bom, é isso, a gente tem vários detalhes ali, de repente mais para frente a gente pode fazer um passo a passo mais detalhado de utilização dessa ferramenta, mas isso aqui seria mais mostrar um review ali, mostrar as características gerais e possibilidades dessa ferramenta de backup, ok? Bom, agradeço a todo mundo aí que viu esse vídeo e qualquer coisa entre em contato com a gente. Abraço, até mais.